turma do 5º ano, hoje sexta-feira, nossa aula de Geografia. Hoje nós vamos estudar sobre a distribuição da população por faixa etária, mas nós vamos fazer a correção da atividade que ficou da sexta-feira. Vocês perceberam que na agenda não foi, por um erro de comunicação, não foi a página 316, era da página 316 até a 320. Mas a gente se comunicou e deu certo, tá bom? Então, lá na página 316, que era sobre o território brasileiro e sua ocupação, dizia o seguinte: observe os mapas a seguir e responda as questões no caderno. A. Quais foram as principais atividades econômicas que impulsionaram a ocupação das terras brasileiras a partir do século XVIII? Então, eu vou lá observar o século XVIII, onde tem mais pintado. Então, eu vou colocar que era o cultivo da cana-de-açúcar, o de algodão, a pecuária, a exploração das drogas do sertão, que eram, os produtos nativos da floresta amazônica, como o urucu, o guaraná, etc. E a mineração de ouro e diamantes. B. De acordo com o primeiro mapa, em qual porção do território o cultivo da cana-de-açúcar foi desenvolvido no século XVIII? Foi na porção do litoral, na costa praireira, que o cultivo da cana-de-açúcar se desenvolveu. C. Quais das atividades não eram desenvolvidas no século XVIII e que passaram a ser desenvolvidas no século XIX? A exploração da borracha e os cultivos do café, erva mate, cacau e do fumo. E D. De acordo com os mapas, cite os nomes de algumas cidades já existentes em cada um desses séculos. No século XVIII, tinham quais cidades? Tinha Macapá, Óbidos, São Luís, Fortaleza, Quixeramobim, Natal, Paraíba, Recife. Então, todas essas que tem aqui, você coloca nesse pontinho. No século XIX, a mesma coisa, você só vai observar. Manaus, Belém, São Luís, Fortaleza, todos esses daqui, esses nomes pequenininhos, você coloca nesse ponto. Na 318, eu tive que pintar de amarelo os nomes dos estados menos habitados e de vermelho o nome dos estados que tinham a maior população. Então, de amarelo eu vou pintar Amazonas, Roraima e Tocantins. E de vermelho, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. 2. Verifique a distribuição da população no estado onde você vive. Nós vivemos no Ceará. O estado é pouco ou muito povoado? Se a gente observar, o Ceará está pintado com as cores escuras. E as cores escuras, eles representam, onde tem mais habitantes. Então, a gente vai colocar que o Ceará, ele tem, muitas pessoas morando nele. E por último, de acordo com o mapa da página 318, responda as questões a seguir. Em que área do território brasileiro ocorre a maior concentração de habitantes? Na faixa litorânea e nas proximidades das capitais. B. Em qual porção do país ocorre a menor concentração de habitantes? Nas áreas localizadas no interior do país. C. No caderno, separe os estados citados a seguir em 2 grupos. Os 3 estados de maior concentração, que é Espírito Santo, Bahia e Ceará, e os estados menos habitados, que é o Pará, o Mato Grosso e o Acre. 2. O que são migrações internas? As migrações internas, elas são movimentos populacionais que ocorrem dentro de um mesmo país. E de que maneira elas podem acontecer? De uma cidade para outra, de um estado para o outro, de uma região para outra. E o que são migrações externas? É quando eu saio do meu país e vou para outro país. Você conhece alguém que migrou para outro país? Sim, para qual?
E aí você vai me dizer se você conhece. Se você não conhece, não tem problema. E na 5, eu acho que eu disse que não era para fazer, tá bom? E nós vamos hoje estudar sobre a distribuição da população por faixa etária. O que quer dizer faixa etária? É por idade. Nós sabemos que tem as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Então, a divisão populacional de um determinado local, conforme a faixa etária, ocorre da seguinte forma. As crianças, de 0 até os 19 anos. Só que o ECA, que é o Instituto de Proteção do Adolescente, ele diz que criança é até os 12. Aí, a partir dos 12, adolescente, até os 19. Mas vamos, dizer que jovens é do nascimento até os 19 anos. Os adultos correspondem à população que está entre 20 a 59 anos. E os idosos de 60 ou mais idade. No Brasil, em consequência da desaceleração de aumento médio anual da população e o envelhecimento populacional, está havendo a mudança do desenho da faixa etária. Até os anos 80, a pirâmide era afunilada na ponta e larga na base, setor em que estão representadas as camadas dos jovens, Tinha mais jovens e poucos idosos. Só que no ano de 2000 houve uma mudança, até porque diversos fatores econômicos impulsionaram essas mudanças. Hoje em dia as mulheres elas não querem terem tantos filhos como antigamente. Então, não tem tantos jovens como na década de 80. Nas últimas décadas, aumentou o percentual de idosos e adultos e diminuiu a porcentagem de jovens, justamente por causa disso. Atualmente, a média de expectativa de vida da população brasileira, ela só não é maior, o brasileiro só não vive mais devido à grande quantidade de assassinatos entre os indivíduos da faixa etária composta por jovens, devido a diversos fatores que os levam ao mundo do crime. Então, se não tivesse isso, haveria muito mais pessoas mais jovens. Aí na 324 diz o seguinte: podemos estudar a população brasileira de acordo com a faixa etária de seus habitantes. E aí tinha um gráfico de setores, tem um gráfico de setores. Idosos, eles compõem 14%, é um grupo formado por pessoas com 60 anos de idade ou mais. Isso é um estudo do ano de 2019. Na década de 80, era um número bem menor, ou seja, a gente observa que eles não colocaram um gráfico para fazermos uma comparação. Mas se tivesse, nós íamos observar o quanto essa parte da população cresceu. Crianças e jovens com 30%. É um grupo formado por pessoas que têm de 0 a 19 anos de idade, 30%. Esse número ele poderia ser maior, mas hoje em dia, antigamente as famílias eram compostas por um pai, uma mãe e muitos filhos. Hoje a família brasileira no máximo tem 3 filhos, devido a várias situações, a mulher ela passou a se inserir no mercado de trabalho, então assim, passou a ter uma independência e tudo isso tem como consequência a diminuição das crianças e jovens. Já os adultos, que formado pela maior parte da população, que é 56%. E aí vocês vão responder a 1, a 2 e a 3, no livro mesmo, tá bom? E na próxima aula a gente vai aprofundar mais esse assunto. Lembrando que a terceira questão, ela é pessoal, mas que todo mundo já sabe a resposta, Você se enquadra em qual grupo? De jovens, de crianças de jovens, de idosos ou de adultos? Se você tem 10 anos, 11 anos, você faz parte de qual grupo? Então, assim, nossa aula já está terminando.
Bom final de semana, porque hoje é sexta-feira, é um dia maravilhoso. Descansem, procurem utilizar o sábado e o domingo para descansar, gente. E na semana a gente faz as nossas tarefas, as nossas atividades, ok? Um abraço e um beijo para vocês.